Você sabe o que é licitação de obras públicas? Para que serve? O que contempla? Se você quer aprender tudo o que você precisa saber sobre licitações de obras públicas, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre licitações públicas. Eu vou te explicar o que é, para que serve, os tipos, modalidades, vou te explicar tudo o que você precisa saber a respeito sobre licitações públicas. Mas antes, eu peço para você que está chegando no nosso canal pela primeira vez, você que já nos conhece, mas ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ative o sininho, lembrando que nós temos vídeos toda semana sobre orçamento de obras e ativando o sininho o YouTube vai te notificar sempre que postarmos conteúdo novo. Então se inscreva, já deixe seu joinha nesse vídeo se esse assunto é relevante para você e fique comigo até o final, pois nós vamos aprender muito e eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre licitações de obras públicas. Eu estou deixando aqui em cima também o nosso Instagram, então nos segue lá no Instagram, você que ainda não nos segue, pois lá nós temos conteúdos diários sobre engenharia civil, com dicas, insights, curiosidades relacionadas à área de engenharia civil. Então nos acompanhe por lá também. Toda quinta-feira às 8 da noite nós temos uma live trazendo sempre um assunto novo sobre orçamento de obras e engenharia civil. Então nos siga lá também. Então, para começar esse vídeo, vamos falar o que é uma licitação. Bom, licitação é um processo administrativo obrigatório para a contratação de fornecedores pela administração pública. Então, a administração pública, para poder contratar um fornecedor, seja ele de material ou de serviços, ela precisa usar um processo administrativo que chamamos de licitação. Então, pessoal, a administração pública ela é obrigada a executar esse processo chamado de licitação para a contratação de fornecedores, seja ele de materiais ou serviços. E por que a administração pública é obrigada a executar uma licitação e uma empresa privada não? Basicamente por um único fato. A empresa privada ela utiliza do próprio dinheiro para poder tomar medidas, tomar decisões para compra ou contratação de determinado fornecedor, seja ele de material ou de algum serviço. Já a administração pública não. A administração pública ela usa recursos públicos e por usar recursos públicos ela deve seguir o que a lei orienta. Então a administração pública ela não pode escolher de certa forma quem que ela vai contratar. Diferente de uma empresa privada. Uma empresa privada ela tem liberdade. Ela não precisa necessariamente fechar com aquele fornecedor que apresenta um preço mais barato. Ela pode de repente fechar com outro fornecedor, ainda que tenha um preço um pouco mais caro, mas de repente é um parceiro de longa data ou é algum conhecido e ela pode usar algum critério que não seja preço ou qualidade do produto para a contratação de determinado produto. Então a empresa privada ela tem essa liberdade para optar por contratar produtos ou serviços e escolher os critérios de avaliação para determinado fornecedor. Já a administração pública não, ela não pode escolher, ela é obrigada a seguir o que a lei determina para a contratação desse fornecedor. E qual que é a finalidade da licitação? A legislação ela obriga a administração pública a seguir determinados critérios para a contratação de fornecedores, como nós já mencionamos. E para isso, a administração pública ela deve seguir leis específicas para a contratação desses fornecedores. E uma lei que trata da contratação para obras públicas é a Lei 8666 de 93. Então essa é uma lei específica que trata sobre contratação de fornecedores para obras públicas. E a administração pública ela precisa obedecer essa lei
para contratar qualquer fornecedor, seja ele de materiais ou de serviços. Então essa lei, ela norteia tudo que a administração pública precisa fazer para contratar determinado serviço. Então a licitação, ela é um processo ao qual a administração pública vai fazer para contratar determinado fornecedor, obedecendo todos esses critérios que a lei exige. Então, voltando, a finalidade da licitação, ela é basicamente duas coisas. A primeira é buscar a melhor proposta e assim estimular a competitividade entre as empresas que vão estar disputando determinado serviço, buscando sempre o melhor preço para a administração pública. Então a primeira finalidade basicamente é buscar o negócio mais vantajoso para a administração pública, aquele que apresente um custo-benefício melhor, aquele que seja mais barato. E o segundo é oferecer iguais condições para todos que queiram executar aquele determinado serviço, todas as empresas que queiram prestar aquele serviço para a administração pública. Para isso, as empresas devem seguir algumas condições estabelecidas. Então vai ter algumas condições, alguns pré-requisitos que essas empresas elas devem atingir, e atingindo determinados critérios, todas elas vão ter iguais condições para participar dessa concorrência, dessa licitação, para poder fornecer para a administração pública um material ou um serviço. Então, fazendo um comparativo, pessoal, vamos comparar a administração pública com um trem. Então, a administração pública, nesse caso, vai ser um trem, fazendo esse comparativo. E a legislação vai ser o trilho desse trem. Então, o trem ele não pode escolher por qual caminho ele quer seguir. O trem, para chegar da onde ele está até o destino dele, ele precisa seguir um trilho, ele precisa seguir um caminho. Então, a administração pública ela é como esse trem. Ela tem o objetivo que ela quer chegar, mas ela precisa seguir um trilho. E esse trilho é a legislação. Esse trilho são as leis que ela deve obedecer para conseguir chegar ao destino ao qual ela quer chegar. Então, esse destino que ela quer chegar é a contratação de determinado bem ou serviço, e para conseguir contratar esse bem ou esse serviço, ela precisa seguir esse trilho. Então, ela precisa obedecer aquilo que a legislação orienta. A legislação vai dizer o caminho que ela deve seguir para conseguir chegar ao destino final, que nesse caso vai ser a contratação de algum material ou serviço para a administração pública. E aí você pode me perguntar, quem que tem obrigação de participar de uma licitação? Tem obrigação de participar todas as empresas que querem prestar algum serviço para a administração pública. Então, se você pretende prestar algum serviço para alguma entidade ou órgão público, você é obrigado a participar de licitações. Se você quer fornecer algum material ou serviço para uma empresa privada, aí você não é obrigado a seguir uma licitação. Mas se a sua finalidade é oferecer serviços para a administração pública, então nesse caso você é obrigado a participar desse processo chamado licitação. Então, resumindo, se você vai prestar serviço para alguma entidade ou órgão que pertence ao Estado, você precisa executar licitação. Agora, se você vai prestar serviço para entidades que não estão dentro do Estado, aí você não tem essa obrigatoriedade. Pode ser que tenha um processo de licitação em determinada empresa privada que você vai prestar algum tipo de serviço, mas não é obrigado por lei essa empresa privada ter um processo de licitação. Ela pode optar por fazer uma licitação para contratação de serviços, mas ela não é obrigada por lei. Então, quem está fora do Estado, como empresas privadas, concessionárias, não tem obrigação de fazer uma licitação. E aí uma dúvida que muitas pessoas me perguntam: qual que é a diferença entre órgão e entidade? Bom, pessoal, entidade estatal é uma pessoa jurídica. Então, como exemplo, vai ser a União,
os estados, o Distrito Federal, os municípios, agências reguladoras e empresas públicas. Então tudo isso faz parte da entidade estatal. E aí o que é órgão? O órgão ele integra a estrutura do Estado, mas ele não é uma empresa jurídica. Então ele faz parte da estrutura jurídica, mas ele não é uma pessoa jurídica. Então, fazendo uma analogia, a entidade estatal é como uma pessoa e os órgãos é como os nossos braços, pernas. Eles fazem parte da estrutura do Estado, eles fazem parte dessa entidade, mas eles não são propriamente ditos essa entidade. Então, órgãos, eu vou citar alguns aqui que são os mais importantes, mas são o Ministério da Saúde, Ministério da União, Ministério da Educação, Ministério da Justiça. Eles podem ser também as secretarias. Então aí você tem a Secretaria de Seguranças Públicas, a Secretaria de Transportes, você tem o Senado, Câmara Municipal, Câmara Estadual, Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim, todos esses nomes que eu acabei de citar são órgãos, eles fazem parte da entidade estatal, mas eles não são uma pessoa jurídica. Então esses são alguns órgãos que você pode prestar algum tipo de serviço, e para isso você é obrigado a participar de um processo de licitação. Então, quem não integra a estrutura do Estado não precisa fazer uma licitação. Então, empresas privadas, pessoa física, concessionárias, permissionárias, todos eles não precisam participar de uma licitação para contratação de algum produto, algum material ou serviço. Um exemplo que a gente pode dar são as rodovias aqui do nosso país. As rodovias, elas têm contratos de concessão. Então a administração pública não é responsável por essa rodovia. Ela transfere essa responsabilidade para uma empresa privada. Então essa empresa privada, essa concessionária, essa empresa que tem a concessão daquela via, ela não precisa, ela não é obrigada a ter um processo de licitação. Ela pode escolher outros critérios para a contratação de determinados fornecedores. E aí podemos falar também de permissionárias. E para esse exemplo, eu vou dar o exemplo do taxista. O taxista ele tem a permissão do poder público de transportar pessoas, mas ele não faz parte do Estado. Então ele não tem a obrigação de fazer uma licitação para escolher aonde ele vai levar o carro dele para arrumar, qual o tipo de pneu que ele vai colocar no carro dele. Essas são opções que ele pode tomar de acordo com critérios que ele avaliar serem melhores. Então ele tem a liberdade de escolher os fornecedores, sejam eles de materiais ou serviços, para estar contratando. Então ele não é obrigado a participar de uma licitação, embora ele tenha essa permissão do poder público para transportar pessoas. Um outro exemplo também são as ONGs, as organizações não governamentais. Elas não têm a necessidade, a obrigação de seguir um processo de licitação para a contratação de um fornecedor. Ela pode escolher os critérios que ela julgar ser melhor para a contratação desse fornecedor. Mas é importante lembrar que existem algumas exceções. Então, algumas empresas privadas são obrigadas a executar uma licitação, são obrigadas a seguir o que a legislação determina e ter um processo de licitação para a contratação de um fornecedor. E essa exceção se dá ao fato de quando ela utiliza recursos públicos. Então, se o Estado ele fornece dinheiro público para essa empresa privada, e essa empresa privada vai repassar esse dinheiro público para alguma outra empresa para a contratação do fornecimento de algum material ou serviço, então caso essa empresa privada ela vá utilizar recurso público, então ela automaticamente é obrigada a ter um processo de licitação. Então essa é uma exceção para empresas privadas. Se ela receber e for utilizar dinheiro público, então ela é obrigada a ter um processo de licitação. Aí uma dúvida que também me perguntam bastante: qual que é a diferença em tipo e modalidade de licitação? Tipos e modalidades de licitação são coisas diferentes.
e eu vou te explicar o que é tipo de licitação e o que são modalidades de licitação. Bom, tipos de licitação são os critérios de julgamento para essa licitação. Então pode ser melhor preço, melhor técnica, melhor preço e técnica, e nesse caso ter uma ponderação entre o melhor preço para a administração pública e a empresa que tem mais capacidade, que tem uma melhor proposta técnica para oferecer para o poder público. Então, tipos de licitação são os critérios de julgamento para a escolha de determinado fornecedor. E aí tem modalidade. O que é a modalidade de licitações? Modalidades são os procedimentos licitatórios para a contratação de um fornecedor. E basicamente são 4 modalidades que existem. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Então, essas modalidades, elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Tem essas duas diferenças entre modalidades. Então as diferenças são baseadas no preço e no que vai ser contratado. As qualitativas são 3 e o que difere uma da outra é o preço de contratação daquele determinado produto ou daquele determinado serviço. Então primeiro nós temos a licitação por convite. O que é a licitação por convite? A licitação por convite é uma modalidade para obras ou serviços de até R$330 mil. Então até R$330 mil você pode usar a modalidade de licitação por convite, e nesse modelo 3 empresas são convidadas a competirem entre si para a contratação daquele determinado serviço. Então essas 3 empresas vão apresentar suas propostas, vão ser analisadas essas 3 propostas e aí vai usar o tipo de licitação como critério para definir quem que é a empresa vencedora dessa modalidade de licitação. E aí nós temos a segunda modalidade, que é a licitação por tomada de preço. Nesse modelo de licitação, as empresas interessadas em prestar aquele serviço, elas devem se cadastrar previamente e fornecer documentos que forem necessários para comprovar que ela já executou aquele serviço e outros documentos de habilitação. Então as empresas elas devem se cadastrar previamente para poder participar dessa concorrência. Lembrando que nessa modalidade de tomada de preços são obras ou serviços de até 3.300.000. Então até esse valor de 3.300.000 você pode estar utilizando essa modalidade de tomada de preços. E aí você tem a terceira modalidade, que é a licitação por concorrência. Então essa modalidade é para obras ou serviços com um valor maior do que R$3.300.000. Então qualquer produto, serviço, qualquer licitação que tenha um valor maior que R$3.300.000 deve ser por lei utilizado esse modelo de licitação, que é a concorrência. E há também a quarta modalidade de licitação, e essa quarta modalidade é o pregão. E aqui vale mencionar uma coisa bem importante. A modalidade de pregão, ela tem uma lei própria, e é a Lei 10.520 de 2002. Então, no caso de pregões, você tem uma lei específica que você deve se atentar e você deve seguir para poder executar esse processo de licitação. Então, pessoal, o pregão ele é uma modalidade facultativa para a contratação de bens e serviços comuns. Então, o pregão funciona como um leilão para as licitações e ele é uma modalidade que surgiu para agilizar os processos de contratação de alguns materiais e serviços. Então, ele permite que as empresas que vão participar apresentem suas propostas de maneira presencial ou eletrônica e elas competem entre si, nesse caso, pelo melhor preço. Então, o que é um produto comum? Um produto comum, para usar como exemplo, vamos supor a contratação, que a administração pública vai contratar uma caneta esferográfica vermelha. Então você tem N empresas que vendem canetas esferográficas vermelhas. É um produto padronizado. Vão ter marcas diferentes, modelos diferentes, mas todas elas vão ser uma caneta vermelha.
Então, nesse exemplo, nós temos um produto ou um bem comum, um produto padronizado. Então, a administração pública poderia fazer a licitação por pregão e assim as empresas ofereceriam, cada empresa com o seu modelo de caneta, mas todas elas sendo esta caneta vermelha, e aí venceria essa licitação por pregão a empresa que fornecesse essa caneta vermelha com um valor mais baixo. Então, essa modalidade foca principalmente no preço e escolhe o preço mais baixo como o objeto mais vantajoso para a administração pública. Aqui um outro exemplo também é porque quando falamos de bens e serviços comuns, as pessoas pensam que o comum da frase é porque são produtos e serviços que não têm certa complexibilidade, o que não é real. Então, como exemplos, vamos supor que a administração pública ela vai contratar uma empresa para fornecer um software que abra arquivos em DWG. Então, arquivos em DWG, nós temos o AutoCAD e temos uma série de outros programas que abrem essa extensão de arquivo que chamamos de DWG. Então, se a administração pública estivesse fazendo uma licitação para a contratação de um programa que abra um arquivo em DWG, todas as empresas que têm programas que atendem esse requisito poderiam ofertar os seus produtos. Então a Autodesk ofereceria o AutoCAD e cada empresa ofereceria o seu software. E ganharia esse pregão a empresa que tivesse o menor custo para a administração pública. Então eu usei esse exemplo só para vocês verem que esses bens e serviços comuns não são necessariamente produtos simples, podem ser serviços complexos, como é o caso de um software para engenharia. Agora eu quero que você me diga, você já sabia o que era uma licitação pública? Para que servia, quais os tipos, modalidades, as diferenças entre entidade, órgão, tudo que mencionamos nesse vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, se esse vídeo esclareceu as suas dúvidas, ou caso você ainda tenha alguma dúvida, deixe nos comentários também, que eu e minha equipe vamos responder a todos na medida do possível. Deixa nos comentários também se você acha interessante que eu traga um vídeo com um passo a passo de como participar de uma licitação pública, os itens que você deve analisar para que você consiga participar e vencer as licitações públicas. Deixa aqui embaixo nos comentários e se for interessante para vocês eu trago um vídeo específico sobre o assunto no canal. Peço novamente para que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho, assim o YouTube te notifica toda semana assim que postarmos um conteúdo novo. Deixe também o seu joinha, pois assim você me ajuda muito a entender que esse conteúdo está sendo de fato relevante e que está agregando conhecimento e ajudando a alavancar a sua carreira. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.